O sentido da nossa vida é colecionar histórias, memórias, emoções e tantas outras coisas que nos fazem sentir vivos, amados e também amando de verdade. Quem te disse ou te fez sentir que estamos aqui para provar algo aos outros, enganou-se. Estamos aqui para amar, evoluir e sermos felizes. E nunca subestime as possibilidades de recomeçar. Olá, ouvintes e seguidores da Vibe Mundial. Quem lhes fala é Albino Duarte, ao vivo, nesta sexta-feira, 8 de agosto, 12h02. Em busca da felicidade está começando. E lá vamos nós para o nosso bate-papo gostoso, aquele bate-papo que a energia vai e vem, essa troca semanal. Amigos, de vez em quando a gente ouve assim, a seguinte colocação: eu não posso fazer mais nada por aquela pessoa, eu já fiz tudo que eu podia. Pois é, será que isso procede? Eu já fiz tudo o que eu podia, não posso mais fazer nada. Não tenho mais o que fazer? Não é bem assim, porque muitas vezes aqui no plano Terra não tenho mais o que fazer. Você fez pela pessoa tudo o que você podia, mas sempre tem algo a ser feito com recursos da espiritualidade. Por exemplo, alguém conta um problema complicado, uma tempestade que está enfrentando, aí você fala: meu Deus, eu não tenho o que fazer por essa pessoa, só torcer. Não é apenas torcer, a torcida é importante, mas não é apenas torcer. Coloque essa pessoa nas mãos de Deus. Em 1 minuto, você fecha o olho e imagine o Pai com as mãos estendidas e você colocando essa pessoa nas mãos do Pai. E deixa a pessoa lá. Você não imagina o quanto você está ajudando essa pessoa, porque provavelmente você está fazendo por ela alguma coisa que ela não conseguiu fazer por ela mesma. Percebem? Muitas vezes a gente está tão aflito, as nossas coisas são tão aflitivas que a gente não consegue se colocar na mão do universo, nos braços do universo. E quando a gente coloca alguém, nós estamos colaborando com esse alguém, porque quando você coloca de verdade essa pessoa necessitada nas mãos de Deus, isso vai funcionar muitíssimo bem, mais ou menos igual à forma como seria se aquela pessoa se colocasse. Percebem? Ou então você envolve aquela pessoa na luz. Você mentaliza ela, envolve, todo o ser dela, principalmente no azul e no branco. Meu Deus, como a gente ajuda a pessoa, e por aí a gente passa a entender que a gente sempre pode fazer alguma coisa por alguém, independente do planeta Terra. Mesmo que os recursos aqui acabem, a gente sempre tem o que fazer por alguém. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estava conversando com a minha prima nessa semana
E ela me contou que ela estava com uma dor terrível no joelho e ela acha que é por conta da esteira, que ela ficou sedentária há muito tempo e agora voltou para a esteira e de repente exagerou na esteira. Ela falou, meu Deus, o que eu faço? Aí eu falei, olha, eu vou levar o teu nome lá para o templo, para a gente mandar energias boas para você. Vejam, quando eu desliguei o telefone, ela falou que em seguida ela começou a melhorar. Aí ela me ligou de volta e falou, meu Deus do céu, o que aconteceu? Não deu tempo de você levar o meu nome para o templo? Eu falei, realmente não deu tempo, mas o que aconteceu? Quando eu acabei de falar com ela, que ela relatou a dor no joelho, o que eu fiz? Eu mentalizei o joelho direito dela, que é onde estava o problema, a dor. Eu mentalizei o joelho, mentalizei ela como um todo e projetei luzes brancas, azuis e verdes. Mas isso foi rápido, gente, porque é hábito, percebem? É hábito. Eu não levei 1 minuto para fazer isso. Aí eu fiquei tranquilo, pronto, fui fazer as outras coisas do meu dia. E no ato ela sentiu, porque aí foi melhorando. Quando ela entrou em contato comigo mais tarde, ela falou, mas parece um milagre. Eu já tive uma melhora de quase 50%. E isso antes de eu levar o nome dela para o templo, porque eu vou levar amanhã, que é sábado. Percebem? Quando você coloca uma pessoa para valer nas mãos do Pai e não pergunta nada, não fala nada, apenas coloque aquela pessoa com amor nas mãos do Pai. Ou então você envolve aquela pessoa com luzes claras, por exemplo, a cor branca, o azul claro, o verde, o dourado. Quando você faz isso, você já está mudando a realidade espiritual e vibratória daquela pessoa. Vejam como a gente pode ajudar em 30 segundos, em 1 hora, como a gente pode ajudar as pessoas que passam pelo nosso caminho e estão precisando de ajuda. Porque muitas vezes, né, a pessoa fala assim, quando eu chegar em casa eu vou fazer uma oração, mas se você se dispuser em 1 minuto, se você triar 1 minuto do seu dia, você não precisa nem chegar em casa. Em 30 segundos, você coloca a pessoa nas mãos do Pai. Eu falo Pai porque cada um tem a sua maneira de enxergar o divino. Então é assim, você coloca nas mãos do Pai, você coloca nas mãos do universo, você coloca nas mãos da grande luz divina, não importa a palavra. O importante é que você coloque aquela pessoa nas mãos das luzes maiores, que eu digo, nas mãos do Pai ou nas mãos do grande arquiteto. Mas, gente, isso é 30 segundos. Ou você envolve aquela pessoa em luzes. É incrível. É uma questão de minutos e a pessoa já vai sentir o resultado daquilo que você fez. Porque, na verdade, nós deveríamos fazer isso todos os dias, nos colocarmos. Quando eu acordo, eu me coloco nas mãos do divino. Quando eu vou me deitar, eu me coloco nas mãos do divino. Então isso é o que nós deveríamos e devemos fazer por nós mesmos e pelas pessoas que cruzam o nosso caminho em situação de um estresse maior, de uma aflição maior, nessas situações basicamente aflitivas. Gente, são 30 segundos. Desde que você faça para valer, naqueles 30 segundos esquece o mundo
e coloque você mesmo ou quem quer que seja. E aí, existe uma coisa muito importante a ser considerada, que é o seguinte: na minha visão de mundo, né, e com o meu trabalho espiritual de tantos e tantos anos, eu concluí que para que o problema saia da sua vida, você primeiro tem que sair dele. Porque às vezes você está tão ligado naquele problema, né? Você está com o pensamento tão direcionado e tão repetitivo naquela situação, que muitas vezes a situação quer sair da sua vida, mas você puxa ela de volta através do seu pensamento repetitivo e recorrente. A gente pensa tanto naquele problema, que a gente segura o problema com as mãos e com o pensamento. E essa oportunidade de nos colocarmos nas mãos de Deus, ou colocar quem quer que seja nas mãos da luz maior, é uma grande oportunidade para nós estarmos soltando o problema. Porque quando você solta, ele acaba desgrudando e saindo de você, de uma forma ou de outra. É claro que a gente não vai apenas, se colocar nas mãos de Deus e não fazer nada. Simplesmente deitar na rede próxima ao arquiteto. Isso não funciona. Nós somos humanos e temos que fazer aquilo que nos cabe aqui no planeta. Só que depois que a gente fez, vamos desligar o botão um pouquinho, vamos nos colocar nas mãos do Pai, porque quando você se coloca e esquece os seus problemas, pelo menos por algumas horas, porque você se colocou nas mãos do arquiteto, aí você esquece por algumas horas, é uma forma de você ir soltando o problema. Porque já imaginaram quantos problemas ficam presos nas nossas mãos? E como é que eles vão sair da nossa vida se eles estão presos nas nossas mãos? Percebem? Primeiro nós temos que soltá-los. Mais ou menos assim: meu Pai, eu me coloco nos seus braços. Mas a gente se coloca para valer e depois não fica correndo atrás para ver se a gente está nos braços de Deus mesmo ou se a gente já voltou para o nosso caminho. Não, a gente coloca e deixa. E a partir daí, a gente começa a fazer outras coisas, pensar em outras coisas e não valorizar tanto o problema, porque quando você valoriza demais, é como regar uma planta, ela vai ficando verde, ela vai ficando bonita. Então a gente tem que gradativamente ir soltando, e uma forma talvez a mais inteligente para a gente conseguir soltar o problema é saber que nós estamos na mão do Pai e que tudo será resolvido de uma forma ou de outra. Se você confia de verdade, você faz aquilo que te cabe, aí você se coloca para valer nas mãos de Deus e a partir daí você começa a olhar para outros lados e cada vez pensar menos naquilo, porque aí vem uma solução de uma forma ou de outra. Às vezes não é da forma como nós imaginamos, é de uma outra forma, mas a solução vem. Agora, é o que eu sempre falo, Muita gente está tão obcecada naquele problema, vai dormir pensando nele, acorda pensando nele,
ele fica grudado na pele da gente. O problema fica grudado na aura da gente. Como é que ele vai embora? A gente coloca um cadeado prendendo a nossa pessoa no problema. Como é que ele vai embora? Percebem? Então, a solução mais inteligente, a opção mais inteligente é a gente fazer o que nos cabe e depois, meu Pai, agora estou nas suas mãos. E você pode fazer isso por você ou por quem quer que seja. A pessoa está com problema, você não sabe como ajudá-la, coloque-a nas mãos de Deus. Imagine ela ali, deitada nos braços de Deus. Gente, não é mais que 20 segundos para fazer isso. Ou então, você mentalize aquela pessoa envolta em luzes. Aconteceu com a minha prima, eu falei para vocês agora, eu nem tinha levado o nome dela no templo ainda. Como eu disse, eu vou levar amanhã. Quando eu desliguei o celular, minutos depois ela começou a melhorar. Aí, umas horas depois, ela falou: o que aconteceu? Que eu acabei de falar com você, eu comecei a melhorar, já tive uma melhora de aproximadamente 50%, porque eu desliguei o celular e mentalizei ela e o joelho dela, né? Enfim, ela como um todo, coberta por luzes. Isso é uma coisa maravilhosa. Você não leva mais do que 20 segundos para fazer isso. E é importante, sabem por quê? Porque você não vai carregando aquele problema. A pessoa conta um problema para você. Ah, de noite eu vou fazer a tal oração. E você vai ficando com aquilo na cabeça. Quando você faz isso, pronto. Colocou nas mãos de Deus, você fez a coisa mais importante do mundo, mais inteligente do mundo, e já fica liberado. E a pessoa já vai começar a receber aqueles benefícios. Então, tanto no momento que nós nos colocamos, como no momento que a gente coloca alguém, tem que ser para valer. Tem que ser aqueles 20 segundos que você tem a certeza, né, que a gente mesmo ou a outra pessoa ficou nos braços de Deus e ponto. Aí você relaxa. Começa a pensar em outras coisas. E tudo começa a se encaminhar. Porque você está permitindo que a grande luz do universo administre a sua vida, o seu ser e as coisas que estão por resolver. Percebem? Claro, você faz primeiro aquilo que cabe a você e depois, pelo amor de Deus, se coloca na mão de Deus, coloca a pessoa na mão de Deus e relaxa. Nós precisamos aprender a soltar, abrir o cadeado e soltar. Por exemplo, por que tanta gente tem uma depressão que não passa? Ou então uma determinada dor física, muitas vezes, que não passa e não melhora? Provavelmente nós estamos alimentando aquele problema. E nós estamos segurando com a nossa mão, porque de tanto pensar, nós estamos aprisionando aquele problema junto ao nosso ser. E quando você se coloca nas mãos do Pai e muda a frequência, vai pensar em outra coisa, vai ouvir uma música, você vai soltando o problema e de repente até aquelas angústias mais antigas, mais crônicas, elas começam a se soltar da sua pessoa. Pensem nisso com carinho, porque a gente fecha mais cadeados do que a gente pode imaginar. Tá bom?
Para quem não me conhece, eu sou Albino Duarte, eu sou presidente do Templo Marco Antônio, que faz um trabalho de umbanda belíssimo. Nós trabalhamos com aquela umbanda que renova, que liberta e que faz com que você encontre o seu próprio eixo. Quer conhecer as nossas atividades? www.tema.org.br tema.org.br é o nosso site. Se você não navega, anote o nosso telefone, fale com o Hinaldo, o meu assistente. O nosso telefone e WhatsApp é 11 São Paulo 99757 6313 11 99757 6313. Eu estou no Facebook Albino Duarte e estou aqui na Vibe Mundial todas as sextas-feiras, às 12 horas, sempre falando sobre conhecimento, autoconhecimento e, acima de tudo, espiritualidade. Vamos terminar o nosso programa com um texto pequeno e lindo. Prestem atenção. Nós podemos sim ser o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que emociona, o olhar que acaricia e o amor que promove a vida. A gente pode ser tudo isso, não é tão difícil. E podemos também nos colocar nos braços de Deus e depois silenciar. E colocar quem quer que seja também nos braços do grande arquiteto. Confiar, silenciar e aguardar, porque a resposta vem na hora certa. Um final de semana iluminado para vocês. Amanhã estaremos lá no nosso templo, à tarde, trabalhando com a nossa umbanda bonita para ajudar muitas e muitas pessoas. Fiquem com a luz do universo. Fiquem com o amor do Cristo. E nos veremos em breve, sim. Até breve, meu amado Brasil!